Para estudar com você prevalência, incidência, coeficiente de letalidade e coeficiente de mortalidade, eu vou utilizar os dados da epidemia do novo coronavírus na China, até a data de hoje. A China tem hoje, no ano de 2020, uma população estimada de 1.410.070.000 pessoas. E nós temos até o momento 81.102 casos confirmados da doença, com 69.570 pessoas recuperadas e 3.218 óbitos. E partimos da informação que em 1º de janeiro de 2020 não tínhamos nenhum caso do Covid-19. A partir dessas informações, você poderia me responder qual a prevalência, qual a incidência, qual o coeficiente de letalidade, qual o coeficiente de mortalidade do novo coronavírus na China? Nesse vídeo aqui, até para não ficar muito longo, eu vou abordar com você o conceito de prevalência. Na sequência, eu revisarei os demais conceitos. Vamos lá. Eu vou responder com você a essa pergunta. Qual a prevalência do Covid-19 na China em 18 de março de 2020, hoje? A prevalência indica uma qualidade do que prevalece. Prevalência implica em acontecer e permanecer existindo num momento considerado. Lembre dessa frase, eu vou repetir. Prevalência implica em acontecer e permanecer existindo num determinado momento. Portanto, a prevalência é o número total de casos de uma doença existentes num determinado local e período. E nós expressamos ela da seguinte forma. O coeficiente de prevalência é igual ao número de casos existentes, novos mais anteriores, em dado local, em dado momento, em dado período, dividido pela população do mesmo local e período. Você precisa saber mais duas coisas sobre a prevalência e o coeficiente de prevalência. Primeiro, o coeficiente de prevalência é mais utilizado para doenças crônicas, de longa duração. Por exemplo, diabetes, doença coronariana, hanseníase e tuberculose. Mas isso não impede que a gente utilize e calcule dados de prevalência para situações como essa do nosso estudo, relacionados com o Covid-19. O importante é saber que os casos prevalentes são os que estão sendo tratados, os casos antigos, mais aqueles que foram descobertos ou diagnosticados, os casos novos. Segundo, a prevalência pode ser pontual ou no período. A prevalência pontual é medida pela frequência da doença ou pelo seu coeficiente em um ponto definido no tempo, seja o dia, a semana, o mês ou o ano. No intervalo de tempo definido da prevalência pontual, os casos prevalentes excluem aqueles que evoluíram para cura, para óbito ou que migraram, se mudaram do local e não vivem mais ali. A prevalência num período de tempo abrange um lapso de tempo mais ou menos longo, que não concentra a informação em um dado ponto desse intervalo. Na prevalência num período estão incluídos todos os casos prevalentes, inclusive os que curaram, morreram e emigraram. Dito isso, vem comigo calcular a prevalência do Covid-19 na China hoje. Nós temos, até esse momento, 81.102 casos confirmados, com 69.570 pessoas recuperadas e, infelizmente, 3.218 óbitos. Olhando para esses números, nós podemos concluir que, excluindo os casos recuperados e os óbitos, nós temos na data de hoje, ou seja, prevalecendo hoje na China, 8.314 casos de Covid-19. Portanto, a prevalência de casos de Covid-19 hoje na China é de 8.314 casos. Mas eu falei que o coeficiente de prevalência é igual ao número de casos existentes, novos mais anteriores, em dado local, em dado momento e em dado período, dividido pela população do mesmo local e período. Então a gente pega e divide esses 8.314 casos prevalentes hoje pela população da China. A gente vai chegar num número bem pequenininho, que está aí na tela. O que significa esse número? Significa que nós temos esse número bem pequenininho de casos prevalentes na China para cada um habitante daquele país. Mas não é assim que a gente apresenta o resultado de um coeficiente. Para a gente entender melhor, nós multiplicamos o coeficiente por um número específico, que vai nos ajudar a entender melhor o dado. Nesse caso, vamos multiplicar por 1 milhão. Pega uma calculadora e faz aí comigo. Vamos fazer na calculadora. Está aqui a calculadora. Vamos lá. 8.314 vezes 1 milhão igual, dividido pela população da China,
1.410.070.000 pessoas. Isso dá igual a 5,89. O que isso significa? Significa que o coeficiente de prevalência do Covid-19 na data de hoje na China é 5,89 casos para 1 milhão de habitantes. Beleza? E essa é a resposta para a pergunta do nosso exercício. Agora, nós vamos continuar nosso estudo com base nesses dados da China até esse momento e falar sobre incidência e coeficiente de incidência. Vamos nessa. A incidência de uma doença em um determinado local e período é o número de casos novos da doença que iniciaram no mesmo local e período. A incidência traz a ideia de intensidade, a intensidade com que uma doença ocorre numa população. Ela mede a frequência ou a probabilidade de ocorrência de casos novos de doença naquela população. Alta incidência significa alto risco coletivo de adoecer. E a gente calcula o coeficiente de incidência da seguinte forma. Pegamos o número de casos novos de determinada doença em um dado local e período e colocamos no numerador. Dividimos esse número pela população daquele local e naquele período. Então, qual que é o coeficiente de incidência do Covid-19 na China no ano de 2020 e até o presente momento? Lembrando, para quem eventualmente estiver assistindo esse vídeo no futuro, que eu estou utilizando aqui as informações do dia 18 de março de 2020. Bom, nós vimos os dados da China quando a gente calculou no vídeo anterior o coeficiente de prevalência. Nós vamos colocar no numerador o número total de casos novos confirmados em 2020 até esse momento. E no denominador, nós vamos colocar a população da China. Assim, deixa eu pegar a calculadora novamente e vamos calcular o coeficiente de incidência do Covid-19 na China até o presente momento. A China tinha, até 18 de março de 2020, 81.102 casos confirmados de Covid-19. Então vamos lá, 81.102, vamos digitar lá. Você pode pegar a calculadora aí, 81.102. A população da China é de 1.410.070.000 pessoas. Então a gente divide 81.102 dividido por 1.410.070.000 pessoas. Dividindo um pelo outro, dá novamente um número bem pequenininho que está aí na tela da calculadora. Você não vai me responder se eu te perguntar qual é o coeficiente de incidência do Covid-19 na China, dizendo que o coeficiente de incidência do Covid-19 na China é 0,000575 casos novos para cada habitante. Sabe o que você faz? Multiplica esse número por 100 mil e me responde. Vamos fazer novamente na calculadora para fixar bem, desde o início. 81.102 dividido por 1.410.070.000 vezes 100 mil, igual 5,75. Agora sim! Agora você vai me responder que o coeficiente de incidência do Covid-19 na China em 2020, até esse momento, é de 5,75 casos novos para cada 100 mil habitantes, ou 100 mil pessoas. Melhor de entender, né? E é isso aí. Está entendido e calculado o coeficiente de incidência do Covid-19 na China até o momento em 2020.